Bom dia! Estamos aqui juntos. Bom dia, boa tarde, boa noite, que você me vê a qualquer hora que queira, onde estiver. Aqui na Paraíba, no Brasil inteiro, no mundo, nós podemos estar nos vendo e conversando. Olá, Roselis, você aí na França, um beijo muito grande, minha querida professora. Bem, vocês estão estranhando que eu dei um bom dia com esta criatura já aqui pertinho de mim, não é? Sabem quem é? O presidente do Supremo Tribunal do nosso país, Dias Toffoli, presidente do STF. Sabem por que ele está aqui? Estão vendo a manchete, né? Graças a ele, o empresário Roberto Santiago já está em casa. Ele acusado de crimes muito graves no processo Checkmate. Sabem qual foi alguns dos crimes deles? De acordo com as investigações, o empresário negociava contratos ilícitos da Prefeitura de Cabedelo em benefício próprio. A negociação acontecia com pelo menos duas empresas: a prestação de serviço na coleta de lixo, Light Engenharia, e papelaria e copiadora Copline. De acordo com a Polícia Federal, o empresário controlava quem ganhava a licitação. Mas não é só isso. Há acusações de que o empresário comprou um prefeito tirando o que foi eleito da cadeira, botando para fora, e trazendo outro que foi comprado para a cadeira. Também isto. Envolveu um monte de gente nas falcatruas. Bem, mas agora ele está no seu palacete de novo, livre, tem algumas restrições, né, para justificar a liberdade. Dias Toffoli. Foi Dias Toffoli também que aceitou o pedido oh, meu Deus, da defesa do filho de Bolsonaro, porque esses meninos, um é 0, outro é 1, outro é 2, o filho 1, filho 0, filho 2. Eles não têm nome não, eles são filhos do Bolsonaro ou são o filho 0, filho 1, filho 2. Bem, um desses daí que está com acusações muito graves de que apanhava dinheiro dos seus trabalhadores na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Também há acusações a ele de lavagem de dinheiro e tem inúmeras acusações. Há um dos empregados dele, o Queiroz. Cadê o Queiroz? Todo mundo pergunta pelo Queiroz e ninguém sabe onde Queiroz está. Queiroz fazia inúmeros depósitos em nome dele. Bem, acusações são várias, mas a sua defesa colocou que não se poderia usar os dados da COAF para imputar acusações a algumas pessoas. E dentre essas algumas pessoas estava o Flávio. E aí os processos dele também foram arquivados. E graças a isso, inúmeros outros processos de pessoas que roubaram este país serão arquivados. Enquanto isto, há provas cabais de que o processo de Lula foi irregular porque houve atitudes juridicamente incorretas durante esse processo. A defesa já dizia isso, que o juiz Moro era conivente com o outro acusador, o Deltan Dallagnol, né, o promotor, e por isto os dois discutiam que testemunhas iam ser ouvidas e consideradas no processo. Somente aquelas que acusassem Lula. E Lula foi acusado por delações premiadas. Teve gente que acusou Lula, que estava com 12 anos já de sentença, e essa pessoa teve o prêmio de ficar com 2 anos, dos 12 passou para 2, e desses 2 em domicílio. Então, prisão domiciliar. Há também
pessoas, acusadores, que hoje dizem que foram obrigados a acusar. Como acreditaram na palavra dele quando acusou, por que não acreditam agora quando eles dizem que foram obrigados a acusar? Por todas essas irregularidades, há um abaixo-assinado circulando na nossa cidade de João Pessoa, no interior e em todo o Brasil, pedindo ao Supremo Tribunal que reveja o projeto, notadamente depois das provas. Agora existem provas. Antes se falava, se dizia, porque se sabia que era assim. Agora tem os diálogos entre eles. Esses diálogos já foram publicados na imprensa brasileira, nas revistas de grande penetração, em jornais. Ninguém está considerando isso. É preciso que o povo brasileiro assine um abaixo-assinado com o seu CPF ou o seu RG dizendo: eu quero que o processo seja revisto com Lula livre. Ora, se ele está preso por acusações indevidas, por um processo indevido, então ele tem que ser libertado. Se o tribunal achar que há coisas ainda a serem avaliadas, a serem averiguadas, o façam dentro do que estabelece a Constituição do nosso país. Nós não somos um país qualquer, nós somos o Brasil. Um Brasil que tem uma legislação estabelecida, com discussões com a comunidade, com discussões na academia, com discussões nos plenários deste país. Somos ou não somos uma democracia? Somos ou não somos um poder que tem legislativo mirim, que são os vereadores, legislativo das assembleias legislativas dos estados, legislativo do Congresso Federal, e são esses legislativos que determinam as leis, criam as leis, e é o executivo que sanciona. E todos eles foram eleitos por mim, por você, por todo o povo brasileiro que tem acima de 16 anos. Companheiros e companheiras, nós não podemos esquecer isto. O país é nosso. Nós não podemos deixar que vendam as riquezas do nosso país. Elas são do povo brasileiro. Nós temos tecnologia para explorar todas as riquezas que esse país tem, riquezas vegetais, riquezas minerais, riquezas do subsolo, tudo que nós temos. Agora nós temos uma riqueza que está sendo explorada maravilhosamente bem, que é a energia solar. Já no interior, há grupos de pesquisadores implantando a energia solar individual em cada casa. E as pessoas não estão mais pagando às empresas que exploram as hidroelétricas, a hidroenergia. Então, tudo isso é nosso, é do nosso país maravilhoso, é desse país que é abençoado por Deus. E nós estamos fazendo o quê? É somente esperar que Deus decida? Não! Ele não se intromete na sua vida, não. Ele permite ou ele ajuda. Então, peçamos a sua ajuda, mas façamos a nossa parte. Então, muito a fazer, muito a fazer. Vamos estar juntos, com certeza. Repensem, reflitam. O tempo todo é preciso que o povo brasileiro reflita a cada coisa que acontece nesse país. Temos que refletir e muito. Olha mais uma fraude. Fraude à merenda escolar. Uma operação da Polícia Federal, operação Famintos. Esta operação está agindo aqui na Paraíba, já prendeu muita gente em Campina Grande, em João Pessoa, e tem muita gente envolvida. Como é que se tira dinheiro da merenda escolar, sabendo-se das dificuldades do povo pobre das escolas públicas, e a merenda escolar é na escola pública, sabendo-se que a merenda escolar, junto com a agricultura familiar estão totalmente unidas
para fazer com que o trabalhador rural tenha onde vender e que os meninos e meninas das nossas escolas tenham comida saudável para comer, pois estão fraudando isto. E já foi muita gente presa. Muita gente que ganhou muito dinheiro com a merenda escolar que era sonegada dos nossos meninos. E há acusações também, há problemas nos restaurantes universitários das universidades públicas. Porque há editais estabelecendo o percentual de proteínas, de verduras que deve conter cada prato de comida de estudantes universitários. E saibam, tem estudantes universitários que não têm de onde tirar dinheiro para comer. Eles comem nos restaurantes universitários. Então é preciso ter muita responsabilidade com a alimentação desses meninos, porque isso é um direito nosso, é um direito constitucional. Temos direito à educação. E educação não é só ir para a sala de aula e aprender, não. Educação é um composto de circunstâncias que nos levam a chegar a atingir o nosso ideal. Então vejamos tudo isso. É muita coisa nesse nosso país, hein, minha gente? E esta? Vocês, Paraíba, vocês, nordestinos, nós todos fomos agredidos por este governo que está aí, que disse, comentando com o seu ministro, sem saber que estava o microfone aberto, que não era para mandar recursos para o Nordeste, notadamente para esses Paraíba, para o governador da Paraíba e o governador do Maranhão, porque eram contra ele. Que é isto? O país é de todos nós. O país é desse grande Nordeste. Este presidente está se mostrando um grande ignorante do seu país. Óbvio, a gente já sabia que ele não sabia de nada. Ele mesmo disse que tinha nascido para ser militar, não era para ser presidente. E vocês colocaram ele para ser presidente, tá vendo? Nem ele queria. E agora está fazendo muitas loucuras, que as pessoas chamam de loucuras, mas são burrices, são coisas... Ele tem só 2 neurônios, tico e teco, e às vezes esses dois se batem um no outro, aí, minha gente, sai coisa do arco da velha. Então vejam bem, este homem despreza o nosso Nordeste. Agora fica gozando da nossa cara. Vocês já viram como ele tem rido nas entrevistas que faz, nos encontros que vai, quando fala do Nordeste? Esta semana disse que o ministro reafirmava que era do Nordeste porque tinha a cabeça chata. Depois disse que que tinha uma filha que ele disse que só teve quando ficou fraco, né? Porque quando ele era forte, ele teve 3 homens. Quando ficou fraco, ele teve mulher. Ele disse isso na campanha. Todos viram e ouviram ele dizer isso. Pois esta filha dele é neta de um cearense. E ele disse por isso que ele ama o Nordeste, porque ele ama a neta dele. É um cínico. Ele está usando de cinismo diante desse povo sério, trabalhador, que sofre, mas que acredita, que é forte. Todo mundo está mandando listas e listas de nordestinos ilustres. Não adianta mandar para ele, porque ele não lê. Obviamente que ele não vai ler as listas que vocês estão fazendo. Mas é preciso que o desmascaremos. É preciso que as nossas crianças, os nossos adolescentes saibam que presidente está aí no comando desse país de plantão. Temos que tirar esse plantão dele, hein, minha gente? O voto vem aí. Vamos ver se sabemos votar mesmo, ou se isto foi uma analgesia dada no povo brasileiro, não sei por que cargas d'água, e de repente o povo brasileiro, um percentual dele, se propôs a colocar esta figura que está presidente deste país neste momento. Os embaixadores fazem o curso do Instituto Rio Branco, são pessoas de notável saber, são pessoas de vivência no país, são pessoas de experiência
que são encaminhadas para os outros países. Outro dia eu falei sobre isso, da importância de nós escolhermos os nossos mandatários, porque eles não são só mandatários aqui no país. Eles podem ser escolhidos para representar o Brasil no mundo, porque todos os países têm embaixadores dos outros países. E o que é um embaixador? É aquela pessoa que leva a amizade de um país ao outro e faz, junto àquele país onde ele está, ingerências no sentido de estreitar amizades. O papel de um embaixador é isso. Além de estreitar amizades, tem o papel de mostrar o seu país e viabilizar intercâmbios, viabilizar comércio. Então, é uma pessoa importantíssima. Ele, o presidente que está de plantão, está escolhendo, e não é ele que escolhe. Há uma lista e essas pessoas são submetidas a uma sabatina, a uma conversa com os legisladores, os maiores legisladores do país, que aqui há uma hierarquia de legisladores. No Senado, no Congresso, ele é submetido a perguntas e tem que dar respostas, tem que se avaliar que tipo de pessoa é, qual o equilíbrio que esta pessoa tem. Bem, o presidente plantão do Brasil escolheu e disse que será o seu filho, né? E o seu filho vai ser embaixador porque o seu filho é amigo. Uma das qualidades do seu filho é ser amigo dos filhos de Trump, aquele presidente dos Estados Unidos, aquele que também está de plantão e que os Estados Unidos não sabem por que escolheu aquele homem. Pois então, ele que está louquinho para fazer uma guerra com o Irã, e o Irã tem urânio para ser usado em bombas atômicas, e o Irã é um país que tem muita força sob o ponto de vista bélico, pois os Estados Unidos, que obviamente tem muito mais força do que o Irã, é claro, está querendo uma guerra com o Irã. Portanto, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos poderá ser o filho de Bolsonaro, porque Bolsonaro escolheu e está fazendo do nosso país a sua casa. A gente dá atribuições, cargos, prêmios, presentes aos filhos na nossa casa. E aqui não é a casa dele, aqui é o Brasil, aqui é a casa de todos nós. E nós não queremos o filho dele como embaixador do Brasil. Ele não tem qualificações para isso. E ainda por cima é crime, porque não se pode indicar parentes para cargos, parentes dos mandatários maiores. Eles não podem indicar seus parentes para cargo. Isso é nepotismo. Portanto, companheiros e companheiras, pensem, reflitam, pelo amor de Deus, acordem. Não é possível que a gente vá conversar essas coisas e ainda ter gente que diga: vocês não estão deixando ele trabalhar. Deixa ele trabalhar. Trabalhar? Ele não está trabalhando, não. Ele está entregando as nossas riquezas. Ele está licenciando, junto com a sua ministra, a musa dos agrotóxicos. Já licenciaram 262 agrotóxicos. Estes últimos, dentre eles, esses últimos 58 da semana que passou, dentre eles tem um que mata abelhas. Saibam, cada um de nós depende de cada abelha que existe na natureza, de cada beija-flor que existe na natureza, de cada morcego frugívoro que existe na natureza. Procurem saber o que é isto. Procurem saber por quê, tá certo, companheiros e companheiras? Portanto, são crimes os mais inomináveis que estão sendo feitos contra o nosso país por eles, ele e a família dele. Reflitam, por favor. Bem, a ONU lembra Nelson Mandela, o grande amigo de Lula, como defensor da igualdade. A organização celebrou a passagem do Dia Internacional do Líder Sul-Africano, que ocorreu no dia 18 de julho passado.
Então, um extraordinário defensor global da dignidade e igualdade e um dos líderes mais emblemáticos e inspiradores do nosso tempo. Com estas palavras, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, celebrou ontem a passagem do Dia Internacional de Nelson Mandela. Se estivesse vivo, o ex-presidente da África do Sul, ícone da luta contra o apartheid, completaria 101 anos neste dia 18. Primeiro presidente da África do Sul, livre e democrática. Lembram, né? Nelson Mandela passou mais de 20 anos preso por causa da sua luta contra o racismo na África do Sul. Pois, depois que ele foi solto, ele foi eleito presidente. O primeiro presidente da África do Sul, livre e democrática. Que coisa mais bela! Nelson Rolihlahla Mandela morreu em 2001, 20 anos após receber o Prêmio Nobel da Paz. A comemoração do Dia Internacional de Nelson Mandela foi proclamada há uma década da Assembleia Geral da ONU e por aqui vai a matéria muito bonita que veio da ONU sobre o nosso querido Nelson Mandela, que já cumpriu sua missão, já se foi, mas deixou um legado importantíssimo que nós, do mundo, principalmente nós negros, nós povo negro que sofremos, e os brancos que impediram sofrimento aos brancos, precisam refletir, primeiro conhecer, né, a história de Nelson Mandela e refletir muito. Leiam, busquem informações. Vocês não gostam dos zaps, não gostam das internet? Busquem informações. Há coisas maravilhosas para serem lidas, há coisas maravilhosas para serem divulgadas. Vocês já viram, né? O Conselho Nacional contra as Drogas foi reduzido de 31 membros para 14 membros. E saibam, os membros que saíram do Conselho, representantes, médicos, psicólogos, professores, então, profissionais que eram ligados, pessoas dos direitos humanos, profissionais que eram ligados a essa discussão da droga. Porque a discussão da droga não tem a ver só com a droga, tem a ver com todo o entorno da vida das pessoas que são envolvidas nesse grande mal. Portanto, esta redução. E ele disse esta semana na televisão que ele vai extinguir alguns conselhos. O Conselho de Meio Ambiente, Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, também foi reduzidíssimo. E ele disse que esse pessoal não decide nada, quem vai decidir é ele. Agora mesmo vai ser mandada uma lista tríplice para ele sobre o Ministério Público Federal, e ele disse que poderá muito bem escolher pessoa de fora dessa lista. Ele não quer saber de democracia. Porque quem faz a lista, inclusive na próxima semana, no nosso Ministério Público, Procuradoria de Justiça Geral do Estado, vai haver eleição. E vai uma lista tríplice. Então, os governantes são obrigados. Tem na Constituição que é para decidir sobre essa lista tríplice. Que os próprios promotores querem eles mesmos decidirem o que era o ideal. Não tinha que ir para decidir lista tríplice. Eles que estão junto com os pares é que sabem quem são aqueles mais adequados para o cargo. Portanto, o presidente em exercício, ele já disse que vai extinguir conselhos. E esse conselho da droga foi realmente diminuído muito, né? Olha, como eles mentem. Este aqui disse que não ia haver mais contingenciamento, que vocês sabem que houve bilhões de contingenciamento, e por isto mesmo as universidades estão em petição de miséria. A nossa reitora já fez uma assembleia para discutir o projeto Futurice, do ministro que não sabe o que é CAFTA e o que é CAFTA. Então, o tal do Onyx, o deputado Onyx, que é o ministro dele, disse que não ia haver mais contingenciamento. Não vai haver mais contingenciamento. Olha, no outro dia, governo federal bloqueia 1,443 bilhão do orçamento. Bloquear é contingenciar.
é retirar, é não liberar. São todas essas palavras juntas que dizem uma só coisa. Este dinheiro foi sonegado da educação, da saúde. Ele bem disse que vai tirar de vários ministérios. Inicialmente foi saúde e educação só. Agora ele disse que vai tirar de vários ministérios para uns ficarem mangando dos outros. É assim, viu? Petrobras teme sofrer sanções. Imaginem. É o quê? Quanto tempo? 20. Já fez 20? Ixi. Petrobras teme sofrer sanções caso abasteça navios do Irã. Que história é essa? Sabem quem está fazendo a sanção? É os Estados Unidos, porque as sanções econômicas que faz a Cuba, que faz a Venezuela, agora está fazendo ao Irã também, porque só é o que os Estados Unidos sabem, é fazer sanção econômica. Mas os outros países não tem nada a ver com isso. A sanção é dos Estados Unidos contra o Irã. Então é não mandar o dinheiro que o Irã tem direito, é não comprar coisas ao Irã, é o Irã não comprar os Estados Unidos. Pois o Brasil, com a sua subserviência que hoje é notória, não quer dar... Aqui nós não temos nenhuma lei de sanção ao Irã, nós temos. Eu não conheço e eu gosto muito de saber de leis, viu, minha gente? Nós não temos nenhuma lei que sancione o Irã. Nós somos amigos de todos os países do mundo. Pois bem, o governo brasileiro diz que não dá o óleo que o navio precisa para sair das águas, porque veio buscar milho aqui para vendê-los, porque tem medo do que os Estados Unidos podem fazer com o Brasil. E assim estamos nós submetidos a esta águia que o Brasil, que os Estados Unidos é uma águia com suas garras em cima do mundo, notadamente daqueles países menores, mas que têm riquezas. E o que querem daqui do nosso, que já estão levando o nosso petróleo, empresas norte-americanas já detêm o poder sobre o nosso petróleo. Agora, as refinarias, vocês sabem que uma refinaria que deu ano passado 3,2 bilhões de lucro, ela foi vendida por 2 bilhões? Estão sendo vendidas refinarias, estão sendo vendidas, o nosso pré-sal já está sendo vendido, as nossas riquezas minerais estão sendo levadas. O Brasil está aberto, de pernas abertas, desculpem a expressão, para qualquer um que queira vir explorar as riquezas desse país. E a água? É na água que eles têm um olho muito grande e é no solo da Amazônia. Como são burros, porque a Amazônia, o que tem de informação biológica a dar ao mundo, nenhum outro país tem um ecossistema igual ao ecossistema da Amazônia. E eles querem a nossa Amazônia para eles. Companheiros, não podemos permitir. Olha que notícia mais maravilhosa. Radiotelescópio Bingo começa a ser construído em agosto. Vou explicar para vocês. Esse equipamento será instalado no sertão da Paraíba e ajudará a obter subsídios sobre matéria e energia escura. As obras para a construção do radiotelescópio Bingo em Aguiar, a cidade em que será, no sertão da Paraíba, deverão iniciar até agosto. Vão abrir estradas, vão determinar os espaços. Um encontro internacional já está sendo planejado. As equipes de pesquisadores responsáveis pelo projeto Bingo, observações de gás neutro das oscilações acústicas bariônicas, e especialistas de diversos países estiveram na Paraíba para o encontro internacional do projeto Bingo na Universidade Federal de Campina Grande. O objetivo foi avaliar a situação atual e o andamento dos trabalhos. Esse projeto, esse radiotelescópio, ele tem uma estrutura metálica, olhando de longe lembrará o desenho de uma colmeia. São tubos de metal em formato hexagonal que formarão uma grande torre.
De um lado, terá o tamanho de um prédio de 7 andares, onde serão apoiados os receptores. Do outro, onde estará o refletor, a altura chegará a quase 60 metros, o tamanho de um prédio de 20 andares, mais ou menos, revela o professor Abdala. O início depende o FINEP está neste projeto, o governo da Paraíba, e o evento foi coordenado por Rodrigo Leonardi, segundo informações, Luciano Barozzi, coordenador na Paraíba do projeto Bingo. O evento foi organizado em 2 etapas, aqui falam do evento. O CNPq também está envolvido nisso, o Reino Unido, a China, o governo federal, através do Ministério de Ciência e Tecnologia, a Fundação de Amparo à Pesquisa, FAPESC, o PRONEX, o Programa de Apoio a Núcleos de Excelência, e o projeto há muitos recursos em jogo financiados por um consórcio internacional. Há um consórcio internacional formado por instituições do Reino Unido, Suíça, França, África do Sul, Uruguai, China e Brasil. Então, tudo isso, esses países todos estão unidos para implantar esse radiotelescópio. E as notícias anteriores sobre isso é que muitos países foram vistos, avaliados, se teriam espaço razoável, bom, que desse as condições para esse radiotelescópio funcionar. Pois o local escolhido foi a Paraíba, em Aguiar. Então, é uma notícia alvissareira sob o ponto de vista da ciência e tecnologia, e o nosso país está envolvido nesta pesquisa. É importantíssimo. E o homem foi à Lua ou não foi? As notícias estão aí, 50 anos da viagem do homem à Lua, 12 vezes houve viagens até lá, e agora, mais uma vez, estão todos envolvidos, notadamente China, Estados Unidos e Rússia estão envolvidos na nova viagem à Lua, e a proposta agora é que a Lua sirva como base para a ida a Marte. Então as discussões estão aí e muita coisa importante está acontecendo no mundo. Bem, a reforma da Previdência continua em discussão, e o nosso Gervásio Maia é um dos líderes da oposição a esse projeto que está aí. Nós não podemos aceitar esse projeto. E a universidade faz mais uma vez um debate sobre o Futurice, que a reitora está chamando Faturice. Adorei, doutora Margarete, Faturice, é isso mesmo. Essa compra de voto no Ministério, no Congresso, está preocupando o Ministério Público. Mas tem só o que preocupar, minha gente? Tem que tomar medidas. Está tão claro, todo mundo está falando, os jornais, a imprensa toda falando, e eles aprovando tudo o que querem por uma maioria tão grande, que uma maioria maior do que, imagina, maioria maior. Pois é, uma maioria maior do que aqueles pensavam, como foi agora no Congresso a votação da primeira etapa da Previdência, da Lei da Previdência. O segundo semestre vem aí. E nós aqui na Paraíba temos uma missão importantíssima. A vereadora Sandra Marrocos está já discutindo a possibilidade da revogação do título de cidadão pessoense dado pelo vereador Carlão da Consolação, aquele que é o candidato do pessoal de lá da Consolação. Pois então, este Carlão fez uma proposta de um projeto para aprovar um título de cidadão pessoense ao presidente em exercício, o Bolsonaro, e ele aprovou. Bem, é óbvio que houve os votos contrários. Ele esperou um dia em que estava a maioria do povo era da direita, então eles aprovaram o título.
Mas com esta posição, com este posicionamento dele, gozando do Nordeste, humilhando os nordestinos, dizendo que não vai mandar recursos para o Nordeste, que ele não pode, porque nós somos uma federação. E uma federação supõe que o presidente desta federação dividirá de forma equânime, de forma igual, os recursos que o povo brasileiro coloca no tesouro, porque o dinheiro todo que existe no tesouro do nosso país é nosso. Quando eu comprei esse jornal, eu paguei imposto. Quando eu comprei o pão que eu comi de manhã, eu paguei imposto. Quando eu comprei o café da São Brás, eu paguei imposto e a São Brás já pagou também. E ele pode dizer que não vai mandar recursos para os nossos estados porque os nossos governantes não são do rol dos governantes que o apoiam? Negativo, companheiro. Nós estamos numa democracia, sabia? E nós queremos democracia. Então, nós vamos estar na Câmara Municipal de João Pessoa no dia em que for discutida a revogação deste texto. Vamos encher a Câmara, minha gente. Vamos impedir o trânsito naquele local. Mas nós vamos forçar os vereadores a votarem pela revogação. O que ele fez por nossa Paraíba, o que ele está fazendo por nosso Brasil, entregando as nossas riquezas, tirando o que é do nosso povo, fazendo com que o povo pobre fique cada vez mais pobre, fazendo com que a classe média se empobreça, fazendo com que se vá pagar a universidade pública. A universidade pública é direito do trabalhador, é conquista do trabalhador. Então os nossos direitos todos estão sendo solapados. E este homem ainda vai merecer um título de cidadão pessoense? Eu não acredito que o nosso amor próprio esteja tão baixo. Nós estaremos juntos. Eu estarei lá também. Estaremos todos aqueles que temos amor à nossa pátria, que somos brasileiros, que somos paraibanos com muito orgulho. E eu sou uma pernambucana paraibana, vocês o sabem, com um orgulho enorme do nosso Nordeste, do nosso país, do nosso povo, da nossa garra, da nossa vontade de construir um mundo melhor. E nós construiremos. Um abraço. Aqui, programa A Paraíba é Notícia, através do portal aparaibaenoticia.com ou no canal do YouTube A Paraíba é Notícia. Oferecimento JM Diesel, Francisco Marques da Fonseca, 113, bairro Brasília, Bahia. Tambaí Gás, parcele o seu gás de cozinha em até 3 vezes nos cartões Visa, Hiper e Master. Caixa Beneficente dos Oficiais e Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Paraíba. Transparência e respeito. Tratopartes, tudo para tratores em Bahia, na Engenheiro de Carvalho. Casa das Antenas, a sua loja eletrônica da cidade, General Osório, centro de João Pessoa. Arena Tambaí. 2 campos societies e um salão de eventos disponibilizados à população de Bahia e da Grande João Pessoa. Retífica Mundial, retífica de motores. Marinaldo Salgados, encomenda para todos os tipos de salgados, só com Marinaldo Salgados. Casa dos Integrais e Ervas Medicinais, o maior sortimento de ervas e alimentos e produtos naturais. Casa dos Integrais. Banda Bereguedê, a banda paraibana que já tocou no Carnaval da Bahia. Centro Automotivo DRK, peças e serviços em geral. Tambaú Sucata, Distrito Mecânico de João Pessoa, peças automotivas de seguradoras só com a Tambaú Sucata. Vetor Embalagem, a marca da sua embalagem. Vetor Embalagem. ALD Transportes, transporte com segurança só com a ALD Transportes. Raco Mangabeira, a sua melhor opção.